dia do livro, gente. Olha só que curioso e interessante. Durante a quarentena, houve um aumento de 15% na procura pelo acervo da Biblioteca Nacional. É o momento em que as pessoas estão tendo mais tempo para ler. E os livros, enfim, os conteúdos digitalizados como um todo, facilitam esse acesso. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Joaquim Marçal Andrade, que é coordenador da Biblioteca Nacional. Joaquim, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta é: qual o conteúdo que as pessoas estão mais procurando nesse momento? Então, Thaís, nesse momento eu diria que o conteúdo mais acessado é o dos jornais, né? Jornais que noticiam epidemias e pandemias do passado, né? Nós temos na Biblioteca Nacional Digital uma hemeroteca, que é um acervo de jornais e revistas. São mais de 7.200 títulos, mais de 19 milhões de páginas digitalizadas. E esse acervo tem sido mais acessado. Que interessante, Joaquim. As pessoas, então, querendo ficar bem informadas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? Mas aí o conteúdo no acervo aí da Biblioteca Nacional, esse acervo digital, tem muito mais coisa, né? Tem livros também. O que você pode destacar para a gente? O que as pessoas poderiam ler nesse momento? Olha, a gente tem mais de 90 mil obras já digitalizadas do acervo. Desde os primeiros livros impressos no mundo, né, que a gente chama de incunábulos, são os livros impressos entre 1450 e poucos, quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro, e o ano de 1500, até obras mais recentes, mas todas elas em domínio público, né? Então, o interessado, tendo acesso a uma dessas obras, pode lê-la ou pode até mesmo baixar um arquivo PDF para tê-lo em seu computador. Agora, é claro que além dos livros, a gente tem milhares de documentos visuais, mapas, fotografias, estampas. Há uma riqueza imensurável de materiais à disposição dos interessados. Vendo aí, não falta conteúdo para passar o tempo, ficar muito bem informado, enfim, adquirir conhecimento. Então vamos dar um serviço para quem está em casa. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse acervo digital? Então, o portal da Biblioteca Nacional Digital é o www.bndigital, BN de Biblioteca Nacional, né? bndigital.bn.gov.br. Esse endereço dá acesso ao grande portal, que tem todo esse acervo de livros e documentos visuais, tem a hemeroteca, que é o acervo de jornais e revistas, tem Brasilianas, que são portais com outros acervos relacionados ao Brasil, e tem um link para a Biblioteca Digital Luso-Brasileira, porque a gente também tem uma porta de entrada na Europeana, que é a Biblioteca Digital da Europa, né, através da BN de Portugal, com a qual a gente tem um projeto. Joaquim, uma dúvida, tem que pagar alguma coisa por esse conteúdo, né? E assim, eu achei super interessante porque as pessoas podem simplesmente viajar pelo mundo sem sair de casa, pelos livros, né? Qual a dica que você dá para quem está em casa, querendo colocar a leitura em dia? Olha, não tem que pagar nada, né? O acesso é livre e, como eu disse, todos os documentos que já estão em domínio público, o usuário pode baixá-los, normalmente num formato PDF ou num formato JPEG, pode tê-los para si, se interessados estiverem. Eu faria duas recomendações. Como fotografia agrada a todo mundo, uma ideia entre na BN Digital e pesquisem fotos antigas. Nós guardamos a coleção de fotografias do Imperador Pedro II, que hoje está inscrita no programa Memória do Mundo da Unesco. São dezenas de milhares de fotos do Brasil e de todo o mundo. Essa seria uma sugestão, por exemplo, viajar nas fotografias da coleção de Dom Pedro II. Que legal, Joaquim. Algum livro também para indicar, então, rapidinho? Olha, por exemplo, a obra de Machado de Assis, a obra de Euclides da Cunha, a obra de alguns escritores que já estão em domínio público, né? Por exemplo, grandes nomes do século XIX, enfim. Aí são muitas ideias. Mas lembrando, o que está disponível é o que já está em domínio público.
Tá certo, então, Joaquim, muito obrigada pela sua entrevista. Que legal, né? Poder viajar pela história do Brasil, pela história do mundo, em casa, né? Do computador ali, do celular, a pessoa tem acesso a esse conteúdo. Joaquim Marçal Andrade, coordenador da Biblioteca Nacional, então, falando sobre esse acervo digital da biblioteca. Obrigada pela sua parceria, por esse bate-papo, Joaquim. Eu que agradeço. Até logo. Volte